A seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Boa tarde, Campos. Boa tarde, toda a região. Boa tarde, meu querido estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Anderson Gomes. Boa tarde, Dr. Valmir. Boa tarde, Campos. Boa tarde, meus amigos vizinhos do Parque Aurora, Parque São Benedito, IPS, Capão. Boa tarde a todos da bancada. Boa tarde. Hoje aqui nós estamos também com o Carlos Salvador, que é o nosso representante aqui do Goitacás Futebol Clube, né, Carlos? É o oposto. É o oposto, né? Veio aqui hoje dar o ar da graça pra gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? E nós temos a figura da nossa guerreira aqui, da nossa leoa hoje, Elaine Leão. Mais uma vez na nossa bancada. Muito boa tarde, Elaine. Boa tarde, amigo. Boa tarde a todos. Então, gente, eu queria começar esse programa falando de uma coisa de cunho pessoal. Essa semana, eu vivi um momento muito triste. Na segunda-feira, eu perdi minha irmã, proveniente de uma luta contra o câncer. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar essa batalha. Mas ela deixou um legado muito importante. Ela, a todo momento, na luta contra o câncer, foi uma guerreira, uma pessoa que sempre estava com um sorriso no rosto, uma pessoa que sempre estava querendo ajudar e abraçar a família, mesmo vivendo aquele momento. E nos deu várias e várias demonstrações de grandeza, de superação, e eu tenho certeza que está lá junto de Deus. Deus precisou dela, a vontade de Deus é soberana, e eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que acompanharam esse sofrimento meu durante a semana, a todas as pessoas que por telefone, por rede social, seja de qual forma for, procuraram diminuir um pouco a minha dor. E esse programa vai em homenagem a Cátia Andréia, minha irmã querida, que está lá do céu agora, e tenho certeza que está assistindo lá também o programa Colocando o Dedo na Ferida. Vamos lá. Elaine, vamos soltar a primeira bomba aí. Pois é, bomba não está faltando, né? Estou preocupadíssima com essa situação dos hospitais, preocupadíssima com essa coisa conta, né, da conta, bloqueio de conta, mas nós temos ainda uma coisa bem grave também, porque na verdade só tem acontecido coisa grave em Campos, né? Sim. Tá difícil de entender que horas que vem aquele momento bom, vamos respirar. Mas nós estamos com um problema aí de nos defender de quem deveria estar nos defendendo, que é o Ciprozep. Ciprozep negócio tenso. Ciprozep organizou, né, fez uma convocação de uma assembleia para a próxima quarta-feira agora, dia 6 de novembro, às 17 horas, primeira chamada, e o início às 18 horas com pontualidade, que seria a segunda chamada. E nessa Assembleia, ele quer legalizar um mandato de 6 anos. Olha, gente, eu acho que é totalmente antidemocrático, né? 6 anos. Quer modificar o endereço, uma alteração de endereço da sede lá para o quilômetro 8, coisa grave. Na verdade, ele quer afastar o sindicato mais ainda do servidor, né? Coisas absurdas, assim. E, enfim, é necessário que o servidor ele entenda a hora de se defender. Esse é o momento de cada um ser herói de si mesmo e ir lá defender o seu sindicato, porque o sindicato não é do Sérgio Almeida, não é da Elaine, o sindicato é do servidor. Então, o servidor precisa entender que é necessário sair da zona de conforto e ir ao sindicato nessa quarta-feira votar não
Nós não aceitamos um mandato de 6 anos. Não, nós não aceitamos a alteração do endereço para o quilômetro 8. Então, nosso sindicato é aqui no centro, ele continuará aqui no centro. E, mais que tudo, eu acho que eu defendo sinceramente a eleição do sindicato a cada 3 anos no máximo. Porque eu acho que se você está fazendo um trabalho bem feito, não tem que ter medo de urna, não tem que ter medo de eleição. Né? Então, a eleição é a voz do povo, é a voz do servidor. Então, que venha e tenha com frequência. Não é o que acontece, nós estamos há 10 anos lá sem eleição e eles estão tentando aí na próxima quarta passar uma legalização de 6 anos de mandato. Ditadura? Ditadura. Desse jeito. Eu me sinto assim, né? É ditadura. É isso, esse é o nome. Isso aí é ditadura, né? Não existe. Complicado. Então a gente tem que aproveitar o nosso programa, que sempre foi uma porta aberta aí para o servidor, e pedir ao servidor que encha o Ciprozep, que vote contra essa atitude. O Ciprozep tem que ter eleição, como qualquer tipo de associação, como qualquer tipo de sindicato, qualquer tipo de representatividade, porque é com a eleição que se renovam as peças e é com a eleição que a gente consegue formar novos ciclos, né, Elaine? Exatamente. Então, assim, é um absurdo isso. É simplesmente uma ditadura mesmo, né? O nosso amigo Carlos, ele já participou da diretoria do Americano, né? Já. Isso. Por 3 anos. Lá tem eleição? Vai ter agora no ano que vem, em maio. O meu mandato foi de conselheiro fiscal, fiquei por 3 anos. E aí entrou essa nova chapa que está aí. Nosso grupo tentou concorrer nas últimas eleições, mas houve lá uma manipulação e a nossa chapa não foi aceita. Então, a gente vai ter em maio agora uma nova oportunidade, né, para tentar concorrer, né, que se deixar a gente. Então, a gente observa, né, você vê que em todas as esferas, né, Elaine, a gente, você vê ali o esporte, aqui um sindicato de saúde, aí a gente vê ali uma associaçãozinha de bairro, a gente vê tudo, eles tentam se perpetuar no poder e ficar usufruindo, né, de coisas indevidas. E vamos ser sinceros, hoje a Associação dos Servidores Municipais de Campos tem uma representatividade maior do que o sindicato. Que a associação ela vai para a rua, não é porque você é presidente, não, é porque é o que a gente vê e a gente tem que falar a verdade aqui. Hoje o servidor, olha, eu vou falar uma coisa, porque eu estava esses dias descendo no meu prédio, lá onde eu tenho consultório, e uma servidora, ela me parou, eu estava saindo do prédio, ela me parou. Doutor Valmir, você pode me passar o telefone da Elaine Leão? Eu falei, pode passar. Eu falei, para quê? Não, porque eu sou servidor e eu estou querendo me associar à associação, porque o sindicato nunca fez nada por mim. Olha para você ver. Tá? Eu só não vou dar o nome dela aqui, porque não é o caso. Mas, aí eu falei, se tá, tudo bem. Dei o número seu para ela ficou de te ligar. Então, olha para você ver. Isso mostra como que o seu trabalho, o trabalho, né, do seu pessoal lá, da associação, está repercutindo de forma positiva na nossa cidade, né? E eu vou te falar, não tem sido fácil, porque a associação tem 6 meses, né? Acabou de nascer um bebezinho, mas veio para brigar, veio para ficar e para brigar. Mas nós estamos encontrando dificuldade, que, para você ter uma noção, o Estatuto do Servidor, ele fala que você tem o direito de permitir que desconte associações, enfim, da sua folha, direto da folha. Está no Estatuto do Servidor o direito de descontar. Nós já demos entrada há 4 meses na prefeitura e não foi descontado de ninguém. Nós entramos com uma ação pedindo obrigação de fazer, pedindo tutela antecipada, inclusive, e foi negado pelo juiz. Campos é assim, né? Uma família, um negócio complicado, uma parceria difícil. Incrível. E nós não estamos conseguindo. Então, assim, a associação, ela, por enquanto, está sem receita. Porque a quem interessa dar receita, né, para a associação? A quem interessa que a gente tenha dinheiro para ir para a rua e fazer uma luta? Ganhe força. Então, assim, porque nós sabemos que é necessário para colocar outdoor, porque assim, nós não vamos ficar parados. Até porque a associação ela não tem fim nenhum lucrativo.
Nós não recebemos nada, não tem prolabore. Então, é tudo para a luta. Então, deixa esse povo sem dinheiro, gente. Porque se der condições de fazer uma luta justa, então nós não conseguimos até hoje. Nós nunca conseguimos receber. Assim, o servidor, nós estamos até começando a fazer isso agora. Começamos a fazer através de recibo. O servidor faz depósito de recibo, mas ainda acho que só 4 ou 5 fizeram. Assim, nós não temos receita, né? Mas eu acredito que o servidor também estava esperando, porque ninguém sabia que ia ser tão difícil. Mas tenho certeza que a partir desse mês a gente fazer através de boleto, eles mesmos vão começar a pagar. Porque a prefeitura, até hoje, não cumpriu com a obrigação, porque é uma obrigação deles, já que é um direito do servidor, de descontar deles e repassar para a gente. Nunca. Ô, Carlão, na época da sua gestão, o americano ele tinha um suporte da prefeitura? Como que funcionava lá? Existia convênios, mas era para categoria de base. Quando a gente assumiu o americano, foi em 2015, foi uma reconstrução, porque o americano tinha negociado, os antigos gestores, negociado, né, o estádio e o parque aquático, e eles negociaram e saíram. Então o americano ficou entregue e aí o ex-presidente Luciano Viana compôs uma chapa com torcedores abnegados, aí por isso que eu fui convidado para compor o Conselho Fiscal. E a gente teve que reconstruir o americano do zero. O americano, os antigos gestores negociaram a curva mais valiosa de Campos, tá certo? E a negociação a gente contesta muito até hoje, porque foi uma permuta onde a empresa comprou, né, aquela área toda, valiosíssima, e não forneceu uma casa para a gente ficar. Ou seja, é como se eu entrasse em um negócio com você, da sua casa pela minha. Permuta é isso. É isso aí. É uma troca. Sendo que você trocou comigo e eu não dispus uma casa para você ficar. Ou seja, os gestores aceitaram isso. Eu tiro um exemplo que está aí, guardadas as devidas proporções. O Grêmio. Grêmio negociou o estádio deles, o Olímpico. Lá é um condomínio agora. Mas só que o Grêmio só saiu quando o estádio ficou pronto. O americano não. O americano entregou, a empresa destruiu o estádio todo. Ou seja, a gente conseguiu esse negócio excelente. Destruiu só por Vamos destruir para eles não voltarem, justamente. Vamos destruir, porque se der alguma coisa, eles não voltam para cá. E isso foi feito. E o americano, hoje, ela citou quilômetro 8, o estádio está sendo construído, sai do Parque Tamandaré, Coração de Campos, e vai para o quilômetro 8. Está sendo construído a ritmo de tartaruga, devagarzinho, sobe uma arquibancada, está dentro do prazo, esse prazo foi estendido, e a gente espera. Como torcedor agora, que antes eu era diretor, agora como torcedor, a gente tem essa esperança de pelo menos terminar o estádio. Porque é para ser entregue, parque aquático, estádio, e a gente está vendo lá que, pelo ritmo, a gente não tem certeza. E qual é o prazo? O prazo é 2021. Né? O presidente, Carlos Abreu, atual, ele falou que seria no final de 2020. Tem entrevista dele, rádio gravado, eu tenho um áudio que é final de 2020, mas parece que esse prazo não é exato, entendeu? Porque o americano, na época, ele demorou a sair das dependências negociadas. E esse tempo que o americano ficou a mais, contou no prazo final. A empresa nós vamos entregar depois, porque vocês ficaram mais tempo. Ou seja, existia um projeto de destruição para, primeiro, rebaixar o americano. O americano foi a última equipe pequena a ser rebaixada. Tinha caído antes a América, Bangu, Bom Sucesso, Olaria, todas.
O último, tirando os 4 grandes, a ser rebaixado foi o americano. Então, eles rebaixam, ou seja, o americano sai dos holofotes, primeira divisão, jogando contra o Flamengo, não, vamos rebaixar ele. E negocia da forma que foi. Entendeu? Então, não é ficar remoendo. Mas isso é uma coisa difícil da gente digerir. É difícil demais o americano negociar os antigos gestores, o ex-presidente, o antigo presidente do conselho, negociar da forma que foi. Não poderia ter acontecido uma intervenção do Ministério Público, Prefeitura? Poderia. Sócios até na época entraram com ações, mas existiu foi uma assembleia que eles fizeram a toque de caixa, à noite, e eu faço meia-culpa também. O torcedor do americano, logicamente, eu culpo quem fez esse negócio, que é César Gama, que é Edson Rangel, tá certo? Os advogados, que um deles, inclusive, é presidente hoje em dia, a culpa é deles por fazer esse negócio. Mas o torcedor do americano também, que tem característica de ser reacionário, espera acontecer para fazer alguma coisa. Então, isso não era para ser tocado. Entendeu? Tiro um outro exemplo. O estádio Brinco de Ouro do Guarani. Eles também, diretoria tentou vender, vamos vender, torcida foi lá, tá lá o estádio lá com eles, entendeu? Então a torcida esperou. Vai ser coisa boa, entendeu? O prefeito tá falando e fulano tá falando, vai ser coisa boa, e a gente tá vendo aí. Ô Elaine, infelizmente. A gente observa que tudo é questão de gestão, né? Nós estamos aqui com alguns comentários. Lucas Ribeiro Machado, ontem estava nas lutas pelos royalties, mas infelizmente quando o indivíduo Rafael Diniz começou a falar, tive que me retirar. Por que será que a prefeitura não libera o desconto da folha de pagamento? Não deve ser difícil adivinhar. Elaine Leão, o prefeito tirou o nosso auxílio alimentação? Tirou o auxílio alimentação? Os aposentados e pensionistas. Na verdade, isso é uma decisão do TCE, né? Assim, em outras cidades aconteceram também. Eu até expliquei isso para algumas pessoas. É lógico que o prefeito pode fazer esse pagamento pela prefeitura. Não pode ser feito como estava sendo feito pela Previcampos. Entendeu? Então, pela Previdência, não. Mas pela prefeitura, sim, pode. Eu acho justo que os vereadores comprem essa briga, né? Que pensem no aposentado. Afinal de contas, gente, esse é um momento que eles você mais precisa. Né? Você pensa que um salário defasado nessa gestão não teve nenhum reajuste. Mas, com certeza, tudo aumentou. Nós sabemos disso. Principalmente em Campos, que foi aprovado na Câmara, o aumento do IPTU, da luz, da água, enfim. Então, quer dizer, é um momento que essa pessoa gasta muito, porque está faltando remédio nos postos. Então, essa pessoa começou a comprar teu remédio. Porque nem o básico, que como tinha, tem mais nos postos para pegar. Você perder R$200 é muito dinheiro. Não, perder é muito hoje. dinheiro, com certeza. É muito dinheiro hoje, com o salário defasado, R$200. Então, eu acho que os vereadores... Não só os vereadores, mas os sindicatos, associações, todo mundo deve dar as mãos e lutar para que eles continuem recebendo. Não pode ser mais pela Previcampos, isso é fato, mas que seja através da prefeitura. Infelizmente, né, a nossa saúde está uma saúde precária. Eu estava vendo mais cedo aqui, praticamente todas as páginas de jornais da nossa cidade, você vê bloqueio de bens da Prefeitura da Santa Casa, do Álvaro Alvim, da Beneficência Portuguesa. E assim, as pessoas vão para onde? Porque eles vão parar de atender. Não, foi que eu estava vendo uma reportagem e falou assim... Vão pro Caju. Eu não tenho dinheiro para poder... Vão morrer. Não tem outra solução, infelizmente. É triste, dói, mas é a realidade. Sabe o que eu acompanhei, Elaine? É o que eu falei aqui em outros programas. Por exemplo, essa luta da minha irmã começou em novembro do ano passado. Ela teve cirurgia, ela teve acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento de nutricionista, acompanhamento da gastro, tanto o médico da rádio, tanto o médico da químio. Ou seja, ela teve tudo do bom e do melhor pelo SUS, lá em Minas. Então, ou seja, por que o SUS em Minas... ele funciona e no nosso estado não funciona?
Aí vem uma outra pergunta, é uma coisa que a gente comentou até mais cedo aqui no programa do Léo. Nós tivemos um ato a favor do petróleo, né? Eu até coloquei justiça para quem produz. Beleza? Justiça para quem produz. Agora, injustiça é para quem gere isso. Porque ontem estava lá Rafael, estava lá o senhor Vladimir Garotinho. Inclusive, o Vladimir citou na fala dele sobre a previdência do Estado, que se for cortado os royalties, a previdência do Estado, os aposentados do Estado vão ser muito prejudicados, mas é uma pessoa que não tem o porquê falar de previdência, porque no governo da mãe dele é onde nós tivemos o maior rombo da Previdência Municipal, onde 550 milhões de reais foram jogados no ralo de forma em operações que o Hotel 5 Estrelas está lá na Bahia, né? Não justificavam, né? Nós temos um hotel, o pior investimento não foi o da Bahia, não. Foi o hotel que tem na Barra da Tijuca. Esse hotel da Barra, que é um hotel que, se você falar hoje, vaza, chove dentro do hotel, um negócio assim. Foi um hotel... A prefeitura investiu, Carlão, em um hotel na Barra da Tijuca, um hotel 5 estrelas. Quando chove, tem goteira, falta luz, e aí, com dinheiro da a luz Previdência. Cortada, não sei o quê. Esse investimento foi um dos piores. Eu faço parte do conselho hoje, né? Da Previcampos. Nós fizemos algumas atitudes lá, assim, muito legais, e uma delas foi exatamente isso. O que acontece? Os investimentos mal feitos, os péssimos investimentos, eles foram feitos nos últimos 6 meses de governo. Então, hoje, essa gestão de hoje, esse conselheiro de hoje, nós modificamos. Então, hoje, ninguém pode mais fazer nenhum investimento nos últimos 6 meses de governo. Acabou, não pode mais investir. Isso. Nesse momento, não pode mais modificar. Porque é um momento que tudo acontece, né? Um momento de eleição, enfim. Então, agora já não pode mais mexer ali. Nós estamos mudando o Estatuto da Previcampos para tentar fazer com que nada mais aconteça desse tipo, né? Aí, Elaine, nós vamos lá. 27 bilhões de reais, né? Foi o que a gente recebeu de 97 até aqui. 30 anos de uso indevido dos royalties, onde a gente só teve quebradeira por todos os lados, né? Um montante de dinheiro que entrou, e hoje a gente está vendo uma cidade largada, uma cidade abandonada em todos os sentidos, educação abandonada, saúde abandonada. O centro hoje virou, na verdade, um lugar de moradia para os moradores de rua. Lá não tem mais lugar para morador de rua, de tanto que tem. O desemprego na nossa cidade cada vez mais alarmante. E aí, cada semana fecha uma loja. Aí você vai fazer o que lá na praça? Com um monte de ave de rapina, um monte de cobra cascavel lá, que roubaram do nosso município nesses 30 anos, né? Porque quando você gere mal, você está roubando, né? Eu não estou nem dizendo a cunho próprio, mas eu estou dizendo que você está jogando o dinheiro público no ralo. Aí você coloca lá um monte de político em cima do palanque. O que eu vou fazer lá? Inclusive, o Edmar, nosso amigo, e ele foi gritar para o Rafael, lá para o grupo do Rafael, quando que ele vai pagar os RPAs, e simplesmente foram partir para agressão física em cima do Edmar. Então, ou seja, nós estamos virando, aos poucos, uma ditadura. A grande verdade é essa. Porque se você vai lá no americano, como o nosso amigo falou, manipulação na eleição. Aí Elaine chega aqui, eles querem mais 6 anos no poder sem eleição. Aí vira o filho do presidente e fala pra gente que a gente deveria ter um novo AI-5. Se ninguém sabe o que foi o AI-5, foi uma das piores coisas que aconteceu na história do nosso país. Por exemplo, se a gente estivesse vivendo um AI-5 hoje, não teria o programa colocando o dedo na ferida, porque a gente não poderia falar nada, a gente não poderia fazer nada.
eles julgavam quem eles queriam, da forma como eles queriam. Se eles quisessem mandar juiz sair da cidade, eles mandavam o juiz sair da cidade. Se eles quiserem destituir um deputado, eles destituem um deputado. É tudo do jeito que eles querem. Você simplesmente vive coagido. É a milícia do governo? E aí o filho do Bolsonaro fala que a gente pode ter um novo... Pelo amor de Deus. E tem gente ainda que defende uma atrocidade dessa. E assim, Valmir, eu tenho sempre... Pode ser, não? Eu tô sempre comentando isso aqui e vale a pena lembrar que o prefeito, não só o de agora, o anterior também, eles não fizeram isso sozinho. São 30 anos com esses vereadores. A gente tem vereador aí com 4 ou 5 mandatos. São 30 anos com eles assinando juntinho com o prefeito, porque o prefeito não faz nada sozinho. Os vereadores estão juntos com eles, fazendo essa pouca vergonha aí. Agora chega nas portas das eleições, começa um monte de pular barco para dizer que tá sozinho, para dizer que não tá com a gestão, para aparecer bonitinho. Mas eles estão juntos gente, desde o início. Quando você olha para Campos, né, vou falar de Campos, que é onde eu vivo, então de repente fala, mas em outra cidade é assim, vou falar daqui que é onde eu tô. Quando você olha para Campos, parece que tá todo mundo junto. Eu olho assim, sinceramente, eu acho que é uma grande família, sabe, assim, porque você vai trocando de poder, né? Toma, bola agora, toma, vai. E no final, lá atrás, tá todo mundo de mão dada, a impressão que eu tenho. Porque assim, eu começo a analisar as coisas. Esse dia falaram assim, a pessoa que denunciou, a advogada dela é casada com a esposa do Quintanilha, que denunciou agora o casal. Mas quem marido de quem fez a denúncia tá como arrepiado não sei aonde. Eu falei, gente, é um amaranhado, um negócio complicado. Tá tudo complicado. amarrado. Aí assim, igual a questão da Preve Campos. Os conselheiros eram os conselheiros que permitem que isso aconteça. Nenhum investimento acontece sem consentimento dos conselheiros. E quem eram os conselheiros? Era o Ciprozep. Sabe? Olha aí. Os conselheiros desses investimentos eram todos, que essa indicação é governo, eram de Ciprozep. Não tinha servidor como eu hoje, eu tô lá, mas não penso que eu não fui parar como conselheira lá facilmente, não. E esse pessoal do Ciprozep tá onde? No Ciprozep. No Ciprozep. E aí, tô lá no Ciprozep. E aí eu falo, querem ficar mais 6 anos. Olha E o coisa que o grave. Ciprozep, qual é a relação do Ciprozep e a associação? Hoje? Nenhuma. Oposição, assim. E era para estar de mão dadas, porque ambos defendem servidores. Mas não tem era jeito. para caminhar juntinho. Esse era o ideal, mas não nenhuma. Até porque, assim, não pelo contrário, nós somos ameaçados por eles o tempo inteiro. Para você ter uma noção, o presidente, na época que permitiu tudo isso na Preve Campos, presidente da Preve Campos, ele e está como diretor jurídico do sindicato. Mesmo ele tendo assinado tudo isso, ele continua lá. Aí as pessoas falam assim, porque fulano de lá é bonzinho. Gente, omisso, no mínimo. Então, assim, se você se omite ao mal, bom você não é. Não leva a mão, não. Porque, assim, se você está vendo mal acontecer, você tem que gritar. Ô, Elaine, se você é presidente de um sindicato, você não tem que ser malzinho ou bonzinho. Você tem que representar a sua classe. Não é, porque assim... Você tem que ir para a rua e representar a sua classe. Se estão fazendo mal com a sua classe, você tem que lutar pela sua classe. E o que a gente vê... Eu não estou falando só do Ciprozep, não. A maioria dos sindicatos hoje, aqui que a gente tem representatividade no município, estão todos ligados ao próprio poder público. E eles ficam de mãos amarradas para justamente não perder aquele docinho de cada dia, entendeu? Então tem que lutar mesmo, tem que encher aquilo lá. Você que é servidor, vai para lá, enche, vota contra isso e pede eleições, porque o Ciprozep precisa de uma renovação, sim. Quarta-feira, gente, a próxima quarta, dia 6 de novembro, às 17 horas, primeira chamada, início às 18 horas, porque tem que fazer a primeira chamada, como nunca tem, né? A quantidade necessária do quórum, faz na segunda, inicia exatamente na segunda chamada com o quórum que tiver. Então, o início exato às 18 horas. E quais são as chapas lá, Elaine? Então, aí nós estamos brigando ainda para ter eleição. A briga na quarta-feira agora é para ter direito a votar. Para ter direito a ter eleição. E aí depois, por enquanto, em janeiro... chapa lá é a chapa quente. Em janeiro é quente mesmo, porque o negócio lá é complicado. Você tem uma noção, assim, se você... Gente, eu tenho uma história... Nós estamos vivendo nessa luta
desde o final de 2014, né? Que quando começou o corte de direitos no serviço público aqui de Campos, né? Então, assim, os servidores começaram a perder Rio Card, perdemos Vale Transporte, enfim. E a partir daí, então eu estou nessa luta desde então. E incrível, eu já passei por ameaça lá dentro, já me machucaram. O negócio assim, a chapelé quente, de verdade. Tinha um programa na rádio que hoje o atual vereador, ele falou na rádio que ele não era filho de pai espantado, que ele tivesse que me bater, ele ia me bater. Negócio assim, tenso, sabe? Assim, as pessoas te ameaçam, você não tem direito de falar. É crime. Sabe? Isso. Só que Deus é bom, né? Eu confio muito em Deus e eu não sou destemido, não tenho medo mesmo. Eu acho que o nosso medo, ele fortalece o agressor, eu falo isso sempre. Então, eu tenho certeza que a minha luta é justa e nela eu continuo. Então, é um legado que eu quero deixar, não desistir jamais. Então, vamos para frente, vamos para cima, porque direito é direito, eu não aceito corte dele de jeito nenhum. Ô, Elaine, não sei se você pode estar passando pra gente aqui. Me perguntaram essa semana, eu falei, não, quando a gente estiver no ar, eu vejo com a Elaine que ela vai ser a pessoa certa para falar. Em relação ao HGG, como está a situação do HGG? Atendimento, emergência, como que está essa situação lá? E até a situação lá acho que tinha uma bactéria lá, um vírus, né? Tinha, fato. Então, HGG ontem voltou a ser HGG, que o paciente no corredor, né? Eu saí de plantão hoje de manhã, estava de plantão ontem, e aí quando eu olhei o corredor, falei, HGG sendo HGG, todo mundo já no corredor, quente lá. O que acontece? Fato que tinha bactéria, tentaram esconder, até mesmo lá dentro parecia, eu cheguei quase a acreditar que não era estudo, porque eles falavam, não é, mas é fato. Eles fecharam, dizendo que fechariam para obra, né? Mas aí o que eu assisti no dia do meu plantão foi todo mundo lavando tudo e desinfectando. Então, assim, realmente tinha bactéria lá. Aquele pedaço da bactéria, onde tinha bactéria, ele foi isolado. Eles falaram que vão fazer obra. Essa obra ainda, se começou, ela não faz nem barulho, porque eles fecharam, né? E o que eu escuto dos colegas da limpeza, enfim, é que não está tendo obra do lado de lá. Mas aquele pedaço foi isolado. Então, risco a essa bactéria nós não temos mais. Eu não sei quanto tempo também precisa ficar fechado. Nós não sabemos direito qual é a bactéria. É um governo, gente, que não tem diálogo. Eu acho que tinha que ser mais transparente. Né? Até Não pra você tem. saber Você com saber, que você olha, tá gente, lidando. tinha uma bactéria, mas nós isolamos. Enfim, se vocês tomaram a atitude correta, ok. Até porque aquilo é um hospital e bactéria é normal, né? Então, assim, normal que se tenha. Só tem que tomar as providências. A gente tem que precaver? Ok. E tomar as providências se acontecer, né? Então, isolaram aquela parte, a gente não sabe por quê. O momento foi para a obra, mas a obra não está acontecendo segundo todo mundo. Mas não existe transparência, ninguém sabe de verdade. O fato é que ficou fechado durante todo esse tempo. E agora, depois de ontem para cá, eles começaram a atender os casos mais graves pela lateral. Então, colocaram uma mesinha na lateral e já estão começando a receber alguns pacientes. Vai dar para receber todo mundo? Não. Nós já estamos com uma grande ala fechada. Então, assim, não tem como. Mas alguns já começaram a atender. Ontem mesmo já tem uns 10 pacientes no corredor quente. Assim, a gente foi vinculado, né? Que o HGG ele tem equipamento, tem espaço físico, mas falta mesmo são os profissionais. Equipamento? Ali. Deixa eu te contar, eu estava de plantão ontem. Isso é verdade. E é legal que até a população já conhece o nosso trabalho, né? Eu estava passando no corredor, a menina me chamou, ei, vem cá, você que vive na televisão, né? Aí eu falei assim, oi, posso te ajudar? Ela falou assim, não, é porque eu vou ter que andar com minha mãe até lá no final do corredor, porque tem que verificar a pressão da minha mãe e não tem aparelho de pressão aqui. Ela ia ter que ir lá no final daquele corredor, porque só tinha um aparelho de pressão. Então, você tem a noção. Naquele hospital, o paciente ia ter que andar, o paciente estava passando mal, até lá no final, que é onde está ficando agora atendimento próximo do refeitório, porque não tinha aparelho de pressão. Então, equipamento não tem. Lá tem servidor. Servidor, nós somos lá para trabalhar. Mas condições de trabalho, zero. Não tem equipamento. Não existe isso. Infelizmente. Nós estamos com várias pessoas participando aqui com a gente. Rosilange Cardoso, o Pedro Paulo.
Tatiane Kelly. Na campanha, Rafael dizia que faria Campos sem a dependência dos royalties. Isso, foi uma promessa de campanha dele. Campos Além dos Royalties é o nome da campanha, né? Campos Além dos Royalties. Então, isso não aconteceu. Hoje está mais dependente do que tudo. Tudo fala isso. Não sei se vocês viram uma matéria que saiu aí. Está até aqui falando que... Aqui, ó. Tá no Tribuna. Venda do futuro. TRF afirma que não houve prejuízo e extingue a ação de Rafael Diniz contra os garotinhos. Não estou aqui defendendo gestão passada, mas é o que ele sempre fala. Ele sempre bota a culpa na venda do futuro. É na venda do futuro. A verdade, Anderson, a venda do futuro, ela deu um prejuízo à cidade de Campos, sim, por causa dos juros, enfim. Mas eles julgaram improcedente. Então a gente... Mas o que ele fala, Valmir, é que tudo que está acontecendo na cidade... Não dá para entender, sabe por quê? Na verdade, o que está acontecendo na cidade é culpa da gestão, porque são maus gestores. Da gestão de 30 anos para trás. Secretários ruins. Ele, como gestor, é um péssimo gestor. E nós temos também uma Câmara de Vereadores, onde nós temos lá 25 vereadores, infelizmente, que não estão nem aí para o povo. Valmir, não sei se... todo mundo sabe, mas alguns servidores ainda não receberam o mês de setembro. Lembra aquela luta para os servidores receberem? Ainda tem bastante gente sem receber o mês de setembro. Receberam outubro, setembro ainda não receberam. Gente, eu tenho feito contato com o secretário de gestão. E assim, eu peço para ele o seguinte, cara, nós estamos te pedindo só uma explicação do que devemos fazer. Eu só quero saber o seguinte, qual é o protocolo a seguir? O que tem que ser feito para receber o mês que trabalhou? Nós não temos essa resposta. Sabe? É incrível o que nós estamos passando. O servidor está sendo humilhado, literalmente humilhado. Teu salário não veio. Você trabalhou o mês todo, teu salário não veio. Mas não veio. Aí vai a mídia, a televisão, enfim, fala o seguinte: não veio porque você não fez o cadastro pontométrico. Aí você vai e mostra. Eu fiz sim, tá aqui. Não veio porque você não bateu o ponto. Mas lá na minha unidade não tinha aparelho. Como é que eu faço? Eu assinei. Mas minha chefia disse que eu podia assinar. Então tá. Então nós vamos analisar. E tá lá analisando. E essa pessoa não recebeu ainda. Sem pagamento. O Andres Ribeiro também aqui com a gente. Lembrando que hoje é finados. Vamos dar o parabéns a esse prefeito morto de Campos. Nossa, Andres... pois ele é um defunto nessa prefeitura. O Andres sempre com seus comentários acalorados aqui, né? Dilcimar Toledo também está acompanhando. Aí o Dilcimar tá querendo colocar o dedo na sua ferida aí, Elaine. A Elaine Leão colocou o dedo na ferida da Secretaria de Saúde. Como e por que não se aliou aos vereadores na CPI da Saúde? Não? Se é aliada, eu não fiquei sabendo. Então não fosse, fiz maior campanha. Muito legal. Cobrei muito deles que eles tinham que assinar. Mandei fazer uma camisa e vim pro programa com a camisa. E a gente cobrou aqui. É porque ele não sabia. Trouxemos um vereador. Não sabia. Trouxemos um vereador aqui também, dizendo, né, para poder apoiar o movimento. A Patrícia Matias está fazendo um jabá aqui, ó. Boa tarde, já estamos com o nosso ponto de venda localizado na Rua das Palmeiras, próxima à Cidade da Criança. Não deixe a sorte passar. Venha comprar com quem ama premiar. Venha adquirir seu Rio Cap. E eu não estou recebendo nada do Rio Cap aqui, não. Mas ajudou ela. Mas eu estou dando uma força para a Patrícia Matias aqui. A Deise, nossa querida Deise, também aqui com a gente. Ontem minha pressão foi a 19. Pensei em ir ao HGG. Havia esquecido que estamos jogados na rua. Se você fosse lá, Deise, você ia voltar com ela a 25. Porque tá complicado aquilo lá, tá? Luiz Augusto Queiroz. RPA também estão há 2 meses e meio, não só o servidor. RPA, meu filho. RPA na cidade de Campos. RPA, e vou te falar, eu conheço DAS aí que trabalha mesmo. Tá desde agosto sem receber. Rodrigo Pedrosa, é horrível. Uma Câmara cheia de suplentes, uma Câmara que não produz nada. Rodrigo Pedrosa, que ficou de vir também no nosso programa aqui, já tem uns 10 semanas que está me enrolando e não vem aqui. Porque a gente sofre muita retaliação. Né? Eu sei disso, eu sei disso. Então, assim, as pessoas acabam tendo medo. Mas eu vou repetir, já falei hoje, falo todo o programa. Gente, não tenha medo, porque eu tenho medo da força ao agressor. Então, tem que reagir. Tem que reagir. Eu tô ouvindo aqui, prestando bastante atenção. Eu trabalho num município vizinho.
Eu sou professor, coordenador em São Francisco. E tem muita gente de Campos que trabalha lá. E eu escuto muitas reclamações. Ou seja, o meu olhar não é um olhar de uma pessoa que está aqui. É de uma pessoa que recebe pessoas de Campos em um outro município. E o povo está triste, Anderson. O povo está triste, o povo está com essa mudança aí desse transporte. O pessoal está perdido, cara. Não sabe, eu não sei o que fazer mais. Se eu não tiver o meu meio de locomoção, eu estou enrolado. É isso que eu escuto, cara. E, infelizmente, em relação ao transporte, na minha concepção, a tendência é só piorar. Porque a gente não vê progresso. Entendeu? Você não vê progresso. Hoje, eu falei semana passada que aonde hoje é o terminal provisório vai sair dali, provavelmente vai para o CEPOP. Então a pessoa que vem lá de Goitacazes vai ter que ir para o CEPOP para depois voltar de novo para cá para 28 de março. Quem ia a pé para o terminal vai ter que andar até o CEPOP ou pegar uma condução para ir para o CEPOP para depois ir para o centro. Tá entendendo? Tô entendendo. Então quem sofre com isso é a população. Mas quem fez isso anda de carro. Esse que é o problema, gente. Foi o que eu falei. Eu acho que o problema Entendeu? é que nós somos... Quem fez isso anda de carro. Nós somos com gestores que não têm noção do que é nada disso. A discrepância Eu falei aqui no programa do Léo, é um bando que nunca comeu um pão com ovo na vida. Sim. Sempre teve facilidade. Não, Valmir, rapidinho, só abrir um parênteses. Só em período de campanha. Sempre veio berço de ouro. Você tá entendendo? E não sabe a dificuldade que é para você pegar um ônibus, não é? E aí, para piorar, de uma escola precária, de uma saúde precária. Não sabe. Pegou a pelinca toda e colocou lá dentro do governo e ferrou. Porque assim, até os secretários são ricos, né? Então, foi complicado, gente. Então, não tem esse olhar. Não tem ninguém com olhar pro povo. De administrar. O povo tá triste, cara. O povo Nossa, tá... assim, e a gente espera que o povo lembre dessas coisas, né? Quando você falou... Eleição tá vindo aí... Quando você falou em relação ao time, né? Você falou que são reacionários, enfim. Eu fico lembrando que assim, aqui em Campos isso acontece. Aqui em Campos a gente sabe que foi... Né, nós fomos a última cidade a acabar com a escravidão, né? Mas foi em Campos. E aqui também ficamos com aqueles coronéis, né? Essa coisa das usinas, enfim. O povo que está muito acostumado a apanhar. O povo que está muito acostumado a sofrer. Então, assim, parece que já acostumaram com isso. Em Campos demoram muito a reagir. Só depois que acontece. Né? Ninguém tem aquela coisa, pô, pode vir acontecer, eu vou lá. Só depois que dói. Mesmo assim, gente, na greve, nós fizemos greve acho que foi em maio, nós fizemos a greve, e eu fiquei de frente na HGG, São José, ficava rodando assim. Então eu chegava lá muito cedo e falava à população, nós estamos em greve. O que você espera? Que a população reaja? População, vocês estão certos, prefeito não presta, não. Vou para casa. Não, você está certo, não vai para casa, não. Fica aqui do meu lado. Então, assim, as pessoas nos aplaudiam, falavam mal do prefeito, nos aplaudiam, mas iam embora, sem gritar, sem reclamar. Quando, na verdade, se você fizer em outro lugar, o povo vem para a rua junto com a gente. Ó, vocês estão certos, vamos lutar, vamos junto, estamos de mão dada. Mas não tinha reação, sabe? Não, vocês estão certos, tá certo, minha filha. Briga assim pelo seu direito. E vai embora para casa. O povo não está acostumado a levantar. Então, é uma coisa que a gente tem que construir. Eu acho que, assim, quem acredita, quem sabe que só a luta muda a vida, eu falo para todos os servidores, vem para a rua. Ah, mas Elaine, não está tendo resultado. Tá sim. Nós estamos modificando a cabeça do servidor, nós estamos construindo a luta. O resultado pode não ser agora, mas é uma construção de luta e ela é necessária em Campos. Então, não podemos desistir. Vamos continuar a desistir nunca, jamais. Não, esse mês mesmo, Elaine, teve um resultado. Você vê que ele colocou o salário para ser pago no 5º dia útil, mas o pessoal da Ativa ele pagou no dia 30. Então, isso já foi um resultado da luta de vocês. Ali, na Porque verdade, se vocês tivessem ficado quietos, não tivessem engolido, vocês iam receber dia 5, dia 10. Na verdade, assim, ele entendeu que vai ter um bloqueio em qualquer momento da conta, na conta da prefeitura. Então, ele correu para pagar antes que tivesse bloqueio. Porque se tivesse bloqueio e os servidores ativos não recebessem, filho... Ia ter um problema muito grande nessa cidade. Eu falei, ele fez uma postagem, eu falei para ele assim, fui a primeira a tentar comentar com ela, não coloca a mão no meu salário. Porque assim, eu estou repetindo sempre, não coloca a mão no meu salário. Então, a Ativa, né, nós não iremos aceitar. O que a RPA está passando, gente, não faz isso com o servidor não, porque Campos vai parar.
o serviço público só está funcionando porque nós estamos lá. Os professores já falaram, assim, vários professores já falaram, olha, o esquema é esse, já está tudo montado, a estratégia está montada. Entendeu? Então, assim, tira. Porque ele vai ver se vai vir verba pro Fundeb. Vai ter reação, não tem jeito. Carlão, o RPA sem receber, o RPA não faz nada, é voto de cabresto, amigo. Porque se falar alguma coisa, como na semana retrasada... Eles vão mandar embora se eles falarem. A menina veio e postou pra gente aqui, agora eu posso falar. Eu sou RPA, eu fui mandado embora porque eu não curti a página do Facebook de não sei quem. Olha só. Olha que absurdo. Eu conheço. A velha política, né? Tem RPA que foi mandado embora porque curtia a página do outro, porque curtiu. E quando essa gestão foi eleita, as pessoas pensavam em uma renovação. Né? Numa esperança. Uma esperança. Era. O verde. Nossa, pô, agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. É a velha política, cara. E assim... Não mudou nada. Só piorou. E não é porque a gente teve essa mudança que não deu certo, é que quem estava no passado vai solucionar. Tem isso também. Entendeu? Então, por isso que... por exemplo, eu sou professor de história. A gente fala de assuntos de 5 milhões de anos atrás, né? Pré-história. Mas a gente sempre, nós como professores, a gente sempre faz alusão aos tempos, a gente compara, entendeu? E quando a gente fala da história do tempo presente, a gente não tem muita coisa, cara, que é só tragédia. Não, entendeu? As coisas vão se repetindo, foi o que você falou, o AI-5, como que um deputado federal, o mais votado de todos os tempos, fala que tem que voltar às 5. Esse cara não leu, não, cara. Esse cara não viu que as pessoas eram torturadas, eram incineradas. As famílias, tem várias famílias que não sabem aonde estão os seus entes queridos. E isso tudo com aval do Estado. O Estado corroborava. Os militares podem prender para averiguar. Não tinha mandado. Não tinha flagrante. Olhava para você, prendia e tá preso. Acabou, era dessa forma. Aí um cara vai e fala isso. Aí como que a gente, professor, a gente trabalha um assunto desse em sala de aula, cara? Pensa bem. Então só tá piorando. A gente não tem mais o que falar, cara. O professor votou. Deus, eu fiquei tem isso também, entendeu? Ô, gente, a Sol já me cobrou aqui o final do programa. Vamos lá, Anderson Gomes, suas considerações finais. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, queria agradecer a presença de vocês, mais uma vez participando com a gente. Queria pedir só para o responsável aí da Águas dos Paraíbas, para olhar com carinho o Parque Tropical. Vocês recebem muito bem por essa concessão e lá o esgoto está a céu aberto. Dê uma olhada com carinho lá. Carlão, né? Seja bem-vindo, fique à vontade. Hoje a gente conversou, não deu para falar muito, mas na próxima, quando quiser vir, é sábado, sempre às 14 horas, nosso encontro aqui. Obrigado pela sua participação. Manda um abraço pro seu saudoso irmão Totonho. Tá saudoso? Okay? Saudoso. Não, tá vivo. Ah, então tá bom. Mas ele é saudoso, Manda um abraço para ele. Beleza. Obrigado, Anderson. Obrigado, doutor Valmir, pelo convite. A gente sempre, quando tem esse espaço, a gente procura aproveitar sempre da melhor forma possível. Mandar um abraço forte, fraterno, ao amigo daqui da casa, aqui, Diego Japona, que falou comigo, Anderson, que dependendo da minha performance hoje, ele ia me convidar pro programa dele. Mas eu vou dar moral para você que me chamou. Entendeu? E um abraço pro meu irmão, que faz anos hoje, o irmão mais velho de todos, Vitor Hugo, minha esposa que tá vendo, família dela, Bia, Kissla, Dona Luísa, um forte abraço. Elaine Leão. Bom, eu fico com uma pena quando acaba, né? Eu quero 2 horas de programa, por favor. Então é o seguinte, gente. Lembrando a todos os servidores que na próxima quarta-feira, dia 6/11, 17 horas, temos que estar todos no Ciprozep,
todos ali na beira Valão, né? Próximo da guarda do outro lado da rua, lutando pelos nossos direitos, lutando por democracia. Não a um mandato de 6 anos. Não a alteração do endereço da nossa sede. Chega, basta. O sindicato é nosso e nós queremos eleição. Não a manutenção dessa continuação dessa diretoria, porque ela não nos representa, isso é fato. Então, vamos lá, gente, vamos dizer não a tudo isso, querem votar lá, querem aprovar. Então, quarta-feira é muito importante, só entra sindicalizado, só vota sindicalizado. Então, não deixe ninguém fazer por você. Venha salvar o seu sindicato. Operador, muito obrigado a todos vocês aqui, mais uma vez com a gente. Quero falar mais uma vez aqui. Uma vez proibiram a gente de entrar na Câmara, fizeram isso com o Edmar nesse evento que teve ontem. Sempre, de alguma forma, eles estão tentando prejudicar os apresentadores aqui da Rede Aurora de Comunicação, porque a gente tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o cidadão, tem compromisso com a população de Campos, tá? Isso Podem fazer o que vocês quiserem, vocês não vão nos calar. Que nós somos credenciados. Isso. E nós vamos continuar aqui, colocando o dedo na ferida. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa tarde a todos. O programa Colocando o Dedo na Ferida. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes.